A Nippon Animation é um estúdio que existe num lugar muito estranho agora, quando se para pra pensar. É uma produtora de animes extremamente renomada no Japão por sua longa história e, acima de tudo, suas diversas adaptações animadas de clássicos da literatura, a maioria delas sendo parte de sua série Sekai Meisaku Gekijou. Se não sabe do que eu tô falando, vídeo de Tico, ou vídeo de Romeu, ou vídeo de Lassie. Mas essa série está morta já faz muito tempo, com a série original tendo terminado em 1997 e seu fracassadíssimo revival tendo terminado em 2009. E ainda assim, o estúdio segue vivo, mesmo sem fazer quase nada. Tipo, entre 2009 e 2020, eles não fizeram nada. Nem pra TV, nem pra cinema, nem pra OVA. Eu só consigo imaginar que a simples revenda desses clássicos das décadas anteriores são bastante pra mantê-los de pé, o que é bem diferente. E esse tipo de coisa sempre me faz perguntar, eles ainda são capazes de fazer obras no calibre de Heidi, ou Cão de Flandres, ou Os Céus Azuis de Romeu, se eles quisessem? Bom, acabou que eles já responderam a essa minha pergunta entre 2015 e 2016, quase 10 anos atrás. É isso aí, estamos velhos. Em comemoração aos 40 anos da Nippon, a empresa produziu uma trilogia de filmes animados baseada no famoso navegante das Mil e Uma Noites, o marinheiro Simba. É claramente um throwback aos dias de glória do estúdio, como perceptível pelos designs de personagem de Yoshiharu Sato, que trabalhou em várias obras clássicas da Nippon, incluindo Os Céus Azuis de Romeu, e o fato de ser baseado em um livro clássico. Mais ou menos. A gente fala disso já. Enfim, isso estava na minha lista já faz bastante tempo, e como um certo vídeo bem mais longo que eu pretendia lançar por agora teve que ser empurrado devido a motivos, acho que é hora de cuidar dessa pendência e falar o que eu achei dele pra vocês. Vamos lá. O início dessa aventura, isto é, o primeiro filme, se passa numa terra fantasiosa, vagamente inspirada pelo Oriente Médio, onde vive o herói da nossa história, um menino chamado Simba. Ele mora numa pequena cidade sozinho com sua mãe, o pai da família tendo saído para comprar cigarro no oceano. E com isso eu quero dizer que ele saiu para desbravar os 7 mares e nunca mais voltou. Em vez de repudiar o mar devido a isso, Simba sonha em desbravar os 7 mares também, expandir seus horizontes, viver num mundo bem mais amplo com coisas lindas para ver. E quando uma tripulação de marinheiros aventureiros aparece na cidade, ele tenta entrar nela, enfim vendo uma porta de entrada para o seu sonho, que é fechada com força na cara dele imediatamente, porque ele é recusado. Mas, em sua melancólica volta para casa, felizmente, ele esbarra com uma menina em um cavalo voador, fugindo de um tipo de esquadrão de feiticeiros em tapetes voadores. Ela mostra precisar de ajuda para se livrar de seus perseguidores, Simba ajuda ela a se livrar de seus perseguidores, e essa demonstração de coragem faz ele ser aceito na tripulação que o recusou 15 minutos atrás. E, de quebra, logo no começo da aventura, eles acabam acolhendo a moça também, que se chama Sana, e que é uma princesa de um povo mágico lendário oculto desconhecido. Acompanhados também do pequeno Ali, o peralta filho adotivo de Hazaki, e Hazaki, o carismático capitão do navio, a tripulação segue para escoltar Sana até o local mágico em que seu povo mágico vive, ao mesmo tempo que a protegem desses malignos tecno-feiticeiros que querem capturá-la por motivos ligados às origens dela. Antes de mais nada, eu só quero deixar claro que nada disso é adaptação de nada das Mil e Uma Noites, até onde eu pude ver. Eu não li as Mil e Uma Noites, eu só vi sinopses. Sério, disso tudo que eu falei, a única coisa que veio das histórias do Simba, talvez, são os Hawks. Isto é, esses pássaros gigantes aqui. Eles aparecem no primeiro filme lá pro final. Por algum motivo, as histórias de Simba adoravam um bom rock de vez em quando. Eles participam mais até do que a esposa dele. De resto, é só o enésimo derivado de La Puta. Não que haja algo de errado em ser um derivado de La Puta. O Japão é cheio de derivados de La Puta, mas é só engraçado. É quase como se não tivesse tido motivo nenhum pra usar o personagem Simba, além do fato dele ser domínio público, eu acho. Bom, tecnicamente pode-se dizer que existe uma ligação entre a Nippon e o personagem, já que ela fez um anime do Simba na década de 70, mas ele não tem nada a ver com esses filmes, além do fator o Simba é uma criança nessa releitura.
Eu não tenho nenhum embasamento pra isso que eu vou dizer agora, mas a impressão que eu tenho quando eu vejo novos produtos do Sekai Meisaku Gekijou sendo lançados é que muito do público japonês, ou pelo menos a imprensa, tem uma nostalgia meio lavada do que essas adaptações da Nippon eram. Elas são sempre vendidas como essas velharias alegres, puras, simples, fofas até, quando a verdade é que, bom, nem todas eram super simples e definitivamente nem todas eram alegrinhas e fofas do começo ao fim. Eu menciono isso porque, cara, esses filmes parecem muito terem sido feitos sob essa ótica. Eu não pretendia ser mal com os filmes quando eu terminei de vê-los, mas quanto mais eu fui refletindo, mais fui notando o quão seguros eles são. Porque é isso, sabe? Eu nem tenho muito a falar sobre eles, porque eles são filmes de aventura para crianças super pouco ambiciosos e super fórmula. Sana inicialmente desconfia dos marinheiros, mas aos poucos vai abrindo seu coração, especialmente pro Simba e pro Ali. No segundo filme, eles zanzam por uma ilha móvel e descobrem uma lâmpada mágica que só não tem um gênio dentro, porque até os criadores desse projeto sabiam que isso seria previsível demais. Durante todos os filmes, o general dos vilões é verbalmente abusado pelo líder dos vilões e, no último, ele se volta contra seu chefe. Tem uma despedida fofa entre os agora provavelmente apaixonados Simba e Sana. É tudo tão formulinha, é tudo tão difícil de prestar atenção. E diferente de como eu sempre digo, os personagens definitivamente não brilham aqui. E eu sei o que vocês vão dizer, mas Sago, são filmes pra crianças, você está esperando demais deles, julgando com olhos de adulto. Mas não, isso não cola aqui. Porque esse filme existe pra homenagear dezenas de antigos animes infantis dessa mesma empresa, e todos eles estão em patamares acima. Nem todos eles eram imprevisíveis, nem todos eles eram intensos ou tomavam riscos, nem todos eles eram crianças europeias sofrendo, na verdade, mas todos tinham paixão por trás, sabe? Os personagens brilhavam forte, as relações entre eles eram genuínas e convincentes, as vibes eram impecáveis. Eram tipo contos de fada contados suavemente por alguém que não tinha medo de te assustar quando necessário. Simba é o contrário. Ele quase tem coração, às vezes. A despedida do Simba e da mãe é quase emocionante. A relação do Ali com seu pai adotivo é quase tocante. A despedida de Simba e Sana é quase triste. Mas o filme se recusa a ir 100% nessas direções. As emoções são fracas, a interação entre os personagens é perfeitinha demais e os conflitos são muito bobos. O ritmo é errático, como eu disse, uma história da Nippon contada por gente que talvez só se lembre vagamente de como histórias da Nippon eram contadas. A produção também não ajuda muito. O trabalho dos filmes, como um todo, definitivamente não é feio, nem de longe, é bonito. Mas é bonito do mesmo jeito que Tico é bonito, e que Os Céus Azuis de Romeu é bonito. Com isso eu quero dizer que o nível de animação e direção são totalmente TV. O que é uma coisa boa, porque a Nippon sempre fez animes de TV muito bonitos, mas este não é um anime de TV. São 3 filmes de 50 minutos cada. E quando você compara a competição de filmes animados daquela mesma época, o look dele é bem fraco. Designs de personagem à parte. O que é tão triste, sabe? Se pelo menos fosse um filme aleatório que a Nippon lançou por capricho, eu nem ficaria tão incomodado, mas pra celebração dos 40 anos dela, além de que foram os primeiros filmes dela lançados desde 1999, aí fica difícil defender. Ah, e a trilha sonora é esquecível, fora esta música de inserção bonitinha cantada pela seiyuu da mãe do Simba. E acho que é isso. Eu vou ser sincero, eu planejava um vídeo curto, mas não tanto assim. É só que realmente não tem muito a ser dito. Eu juro que não planejava ser tão negativo, eu juro mesmo. Quando eu comecei a trilogia, eu esperava relaxar, me divertir, descobrir um título incrível ignorado, talvez ter uns feels. Eu juro que queria gostar, eu juro que queria que essa trilogia fosse boa. Aliás, não, risca isso. Os filmes são bons, eles são perfeitamente competentes. Se estivessem dublados, eu acho que recomendaria fácil pra qualquer criança. São coloridos, são diretos, são completos, os personagens não são insuportáveis. Sei lá, tem coisa pior no Disney Plus, sabe?
Mas quando eu parei pra pensar nisso agora que eu escrevi, eu também me peguei pensando uma outra coisa. Tá, mas e se os outros animes da Nippon estivessem dublados também? Eu recomendaria Simba pras crianças antes deles? A resposta pra essa pergunta é um fortíssimo não. A Nippon tem literais centenas de horas de obras melhores. Obras que continuam tão interessantes e envolventes hoje quanto eram 40 anos atrás. Eu acho que no Japão, Simba pode ter sido uma distração ok, já que aquela é uma nação que provavelmente já viu um monte de Nippon Animation antes desse filme. Mas pro resto de nós, nos outros países, é melhor explorar o enorme catálogo deles antes de apelar pra essa distração ok. Bom, acho que vamos ter que esperar pra ver se um projeto de 80 anos dela conseguirá superar esse baixo patamar aqui. Eu tenho esperanças. E eu acho que posso elogiar o filme por, pelo menos, não ter caído naquele velho clichê de enfiar o Alibaba ou Aladdin na adaptação também. Só tenho duas coisas extras pra falar, uma bem triste e uma bem besta. Acho melhor começarmos com a triste logo. Uma das poucas curiosidades sobre esses filmes que é fácil de achar é que houve uma tragédia durante a produção deles. O plano original era que Shinpei Miyashita dirigisse toda a trilogia, mas, infelizmente, ele faleceu durante a produção do último filme, e ele foi completado por Takumi Doyama. Os filmes 2 e 3 têm uma dedicatória ao falecido diretor nos créditos. Já em um tópico bem menos mórbido, o último filme, na verdade, termina em aberto para uma continuação, uma nova aventura em que Simba enfim sairia em busca de seu pai. Bom, a qualquer momento agora. Como ela não viu o pássaro? Todo mundo viu o pássaro. Era maior do que um maldito navio. Mas a Marina estava olhando para o outro lado. Dá um like sim, inscreve.